Meus amigos, boa tarde, boa noite. Nós, homens e mulheres cristãos, nós temos direito a cultuar e a preservar a doutrina cristã contida nas Escrituras Sagradas, para a nossa fé, para a prática de nossa fé e para o ensino da fé cristã. Nós temos o direito, nós cristãos, o direito e a obrigação de nós zelarmos pela lisura da doutrina cristã. No caso, advertindo principalmente aos novos cristãos que existem diversas heresias e que magoam a obra salvadora de Jesus. Então, nós temos que ter zelo pelas Escrituras e zelo pela obra salvadora de Jesus, em que o clímax é a ressurreição, e nada tem a ver com aquele pressuposto espiritualista da reencarnação. Um pressuposto que não existe nas Escrituras, Jesus nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, e é uma coisa que, além de não existir e ser absurda, é uma coisa que, no caso, agride a obra salvadora de Jesus e impede a formação de um caráter cristão. Porque a reencarnação é um sonho milenar, é apenas uma ideação de algo superior. Quando as pessoas rejeitam a verdade do Evangelho, elas vão logo cair nesse pressuposto reencarnatório como se fosse uma válvula de escape, e ficam envaidecidos e são bastante relutantes, teimando com a gente. Nós é que não entendemos e eles é que entendem. A reencarnação não existe, Jesus nunca pregou isso, e a própria reencarnação não pode existir, nem um vestígio dela no entendimento do homem ou da mulher cristão. Porque, como eu disse, impede a formação cristã, impede o acesso à verdade e agride a obra salvadora de Jesus. Porque ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Obra salvadora pelos merecimentos do Cristo é uma coisa. Um pressuposto reencarnatório que presume uma salvação pessoal, um resgate pessoal, isso não existe e leva muitas pessoas ao engano e ao afastamento de Deus. E não basta crer na reencarnação. As pessoas que são reencarnacionistas, elas se tornam automaticamente inimigas das Escrituras, escarnecem da divindade de Jesus, dão à obra de Jesus um mérito menor. Jesus não é Senhor e soberano, Jesus é apenas um mestre, tá? Escarnecem dos profetas, dizem que as Escrituras não têm credibilidade, e aí, de um erro, vão surgindo 2, 3, 4, 5 erros. E aí um completo afastamento da ideologia cristã. Então, por isso que a reencarnação, esse pressuposto que não existe, agride a formação cristã e agride a obra salvadora de Jesus. Vamos ver aqui o primeiro exemplo que nós vamos encontrar, um texto bastante explorado, mas hoje eu vou tentar dar uma explicação melhor. Hebreus 9, 27 e 28. Muitos cristãos, quando leem Hebreus 9, se lembram de 27, mas se esquecem de 28. Por quê? O que os dois textos dizem? O que o autor da carta aos Hebreus quis nos passar?
ele quis nos passar com os versículos 27 e 28 dois fatos que são únicos. Ele nos quis passar duas unicidades. A primeira unicidade é a unicidade de uma única morte. E a segunda unicidade é a unicidade da expiação perfeita de Jesus para a remissão dos pecados de muitos. Vamos provar isso. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, agora vai começar o 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Então, você vê que no 27 se manifesta a primeira unicidade, a unicidade da morte, que no caso é um nascer, um viver e um morrer. O espírito sobrevive para logo ser submetido ao juízo, vindo depois disso o juízo. Então, no 27 temos a primeira unicidade, uma vida, uma morte. Ou se quiser, um nascimento, uma vida e uma morte. Uma única junção do espírito, pneuma, com o corpo, sarcos ou soma, se quiser. Uma vez se une, uma vez existe vida e uma vez existe morte. Não existe segunda ou terceira. A sobrevivência do espírito é para o juízo e não para outra vida. E a segunda unicidade é essa, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É muito bom meditar bem em Hebreus 9, 27 e 28 e identificar as duas unicidades e vincular os dois textos, porque isso não deixa margem para que ninguém que seja reencarnacionista venha com aqueles argumentos de que a carne perece e que o espírito sobrevive para o juízo. Sobrevive para o juízo. E não para ir, voltar, escolher vereda, escolher missão. Eu não sei se eu fico mais uma semana aqui embaixo, mais uma semana aqui em cima. Eu não sei se eu vou reencarnar pobrezinho ou numa pessoa muito rica. Isso não existe. Jesus mesmo nas suas parábolas ensina que após a morte a pessoa é carregada soberanamente pelos anjos, pelos ceifeiros. Então, nasceu uma vez, viveu uma vez, morreu uma vez e logo após isso vem o juízo, o conduzir para uma região definitiva de destino, pode ser de gozo, sofrimento, o que seja segundo a vontade de Jesus Cristo. Então, Hebreus 9, 27 e 28 fala que a vida só existe uma vez e a expiação de Jesus foi suficiente e também única para tirar o pecado de muitos. Se foi para tirar o pecado de muitos, isso pode conviver com reencarnação? Isso, remissão dos pecados por atuação de Jesus e remissão dos pecados por atuação de méritos humanos, podem coexistir duas doutrinas antitéticas? Não, chega a ser ridículo. Então, Hebreus 9, 27, que eles procuram esquecer, eles procuram fazer diversos subterfúgios, mas é uma grande verdade. Existe uma só vida, uma só morte, vindo logo depois disso o juízo.
Vamos ao velho texto de João. João conversando com Nicodemos em uma noitinha. João 3. Jesus, durante 3 anos e meio, depois também os apóstolos ensinam que a salvação vem pelos merecimentos de um Salvador, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Jesus ensinou publicamente às multidões e também aos seus discípulos, que a obra de salvação estava nele Jesus. Mas muita gente acredita que Nicodemos recebeu uma doutrina particular. Nicodemos foi privilegiado. Um judeu do Sinédrio, numa noitinha, recebe de Jesus uma orientação completamente diferente. Você crê nisso? Você crê que Jesus, durante 3 anos e meio, ensinaria uma coisa e numa noitinha, para um judeu do Sinédrio, Nicodemos, ele ensinaria uma coisa diferente, completamente antagônica? Não. Então, um pouco de bom senso e raciocínio já coloca por terra essa ideia. Jesus não ensinou nada novo. O que Jesus ensinou? Ensinou a Nicodemos o que ele sempre ensinou e o que nós sabemos hoje: a salvação pelos merecimentos de um Salvador. Vamos ver esse diálogo de Jesus com Nicodemos, apenas a parte mais necessária. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, quer dizer, verdade absoluta. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. O português Ferreira de Almeida, nessa Bíblia Ferreira de Almeida, ele traduziu como nascer de novo uma palavra que no original grego está nascer do alto. É o chamado genetai anoten. A partícula anoten é obrigatoriamente do alto ou de cima. Então, o que Jesus ensinou a Nicodemos foi o que ele sempre ensinou e os apóstolos confirmaram: o nascimento do alto, por atuação do Espírito Santo de Deus. Então, esse nascer de novo não existe. Ele existe literalmente como uma expressão arcaica, como uma tradução arcaica. Tanto que nas Bíblias americanas, esse termo nascer de novo já foi substituído por nascer do alto. To be born from above, e não mais to be born again. A partícula anoten, ela significa do alto, das regiões altas ou de cima. Então, esquece esse negócio de nascer de novo. É nascer do alto. Nascer por atuação do Espírito de Deus. No mesmo capítulo 3, no versículo 31, vai aparecer novamente a partícula anoten com o mesmo significado do alto. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 11, vai aparecer novamente a partícula anoten com o sentido de cima, do alto, das regiões superiores. Vamos ver então, no Evangelho de João, capítulo 3, vamos pular do versículo 3 para o versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Muito bem. Quem vem das alturas? Como está o texto no seu original grego, em que foi escrito o Evangelho de João?
Quem vem das alturas. Ho anoten erkomai. Ho anoten erkomai. Quem do alto procede. Quem do alto é proveniente. Então, anoten está aqui não como de novo, nunca esteve, está como do alto, de cima. E também Jesus, ele diz, quem veio do céu está acima de todos. Quem veio do céu está acima de todos. Ouranos erkomai. Ouranos, quer dizer, das regiões celestes, erkomai, vindo, proveniente. Muito bem. Vamos ver o que eu falei, que é o capítulo 19, João 19, quando Jesus está na presença de Pôncio Pilatos. João 19, versículo 11. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, ou se de cima não te fosse concedida. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, como está no original grego? Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Está didomi soi anoten. Didomi soi anoten. Concedido a ti de cima, concedido a você do alto. Então, novamente, a partícula anoten aparece como das regiões altas. Ok? Então, nós vemos aqui, citando Hebreus 9, 27 e 28, eu enfatizo isso, citando João 3, versículo 3, versículo 31 e o capítulo 19, versículo 11, nós temos aqui 4 passagens que mostram que não existe a reencarnação e que Jesus nunca ensinou reencarnação a Nicodemos. Jesus nunca ensinou reencarnação a Nicodemos. Como é que uma pessoa pode crer, mesmo utilizando essa forma arcaica, de novo, que é uma forma rude até? Como é que a pessoa pode crer, ou pode desejar transformar em uma pressuposta verdade uma coisa completamente deslocada da contextualidade? Jesus prega uma coisa durante 3 anos e meio a todo mundo, perante Deus Pai. Mas numa noitinha, um senhor, talvez muito simpático, chamado Nicodemos, recebe uma doutrina especial, que só ele recebeu. Aí as pessoas leem, olha, nasceu de novo, é reencarnação. Entendeu? É preciso bom senso, é preciso inteligência, é preciso coerência, honestidade ao interpretarmos as Escrituras Sagradas para preservarmos a integridade da nossa fé. E para que os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes e a descendência de nossos amigos e de nossos irmãos de fé não venham a ser vítimas desses engodos. Ok? Espero que tenha sido bastante claro. Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo com um outro assunto também do interesse do povo de Deus, do povo cristão. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.